Tenho certeza que você já se deparou com aquele dilema de não saber exatamente qual que é a escala e, consequentemente, quais são os acordes, o campo harmônico de uma música que você esteja compondo. Isso acontece com todo mundo. No começo, a gente não sabe exatamente quais notas a gente pode utilizar na nossa música, seja para compor melodias, compor partes diferentes, seja para fazer acordes, seja para improvisar. Mas agora nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você de uma maneira muito prática, sem teoria, sem decoreba, como você consegue de ouvido distinguir qual que é a escala e qual que é a tonalidade de uma música sua, ou também, claro, de alguma outra música que você queira pegar de ouvido, né, de alguma banda que você goste, beleza? Então vamos pro vídeo. Então hoje a gente vai falar de uma coisa muito prática aqui e uma coisa que vários alunos meus do meu curso online, das minhas aulas, da minha mentoria, vários seguidores aqui do canal sempre pedem também, que é saber qual que é a tonalidade, qual que é a escala de uma música. Se você não conhece o canal, aqui no canal Composição na Prática, eu sempre gosto de desvendar com vocês todos esses mistérios que muitas vezes fica totalmente mental, totalmente decoreba e a gente não consegue pôr em prática, porque isso realmente é uma deficiência do nosso sistema de ensino aqui ocidental. Vocês podem ver aqui atrás que tem alguns instrumentos indianos, tal. Eu tenho um projeto de música indiana com o meu mestre da Índia, chamado Ranajit Sengupta, chamado Ragamit Samba, que é a música da Índia, junto com a nossa música brasileira, tem composições, arranjos, tudo isso. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque para você conseguir entender qual que é a tonalidade de uma música, a escala, quais são várias ideias teóricas que a gente chama em geral aqui na música ocidental, você precisa conectar com a prática, você precisa conseguir ouvir aquilo, seja para compor alguma coisa, seja para tirar de ouvido, como eu estava dizendo. Então hoje eu vou mostrar dessa maneira super prática e desvendar com você como com alguns passos muito simples você consegue saber a escala de uma música, se ela é uma escala maior, se ela é uma escala menor, qual que é a nota principal. E também no final do vídeo eu vou chegar até a explicar para você como que você vê a escala de músicas modais. Então aquelas coisas dos modos gregos, então modo lídio, mixolídio. Como é que eu sei que uma música está em mixolídio, está em lídio, né? Então isso é super interessante para você conseguir então desvendar e decifrar qualquer música, qualquer escala de qualquer música. Então vamos começando aqui pensando na ideia principal do que eu estava conversando com vocês aqui. A ideia principal é você conseguir ouvir, né? Então, ouvir com um ouvido interno aguçado. Então, existe diferença entre uma escuta passiva e ativa. Se você ficar numa escuta simplesmente sem pensar nada, vai estar entrando aquele som dentro da sua cabeça e subconscientemente alguma coisa vai estar atingindo, com certeza. Mas nós músicos, compositores, a gente tem que ter uma escuta ativa, a gente tem que ter um ouvido interno organizado, né? E isso leva você a conseguir distinguir as coisas na música. Então, como eu estava dizendo, por que a gente precisa saber a escala de uma música? Porque a escala é a matéria-prima de qualquer música. Então a escala ela vai ser a matéria-prima. Qualquer música vai utilizar aquelas notas daquela escala, que o que é uma escala, né? Nada mais é do que um conjunto de notas. E aí tem vários conjuntos de notas diferentes, centenas, né? Se você for ver por todas as tradições, pelo mundo. E aí a gente consegue, com esse conjunto de notas, utilizar de uma sequência lógica aquelas notas e fazer as melodias. Né? Melodia é aquilo que a gente canta, é aquilo que a gente assovia. Né? Então, Asa Branca, por exemplo, essa é a melodia. Por trás seria os acordes sendo tocados no violão, na sanfona, onde for, no piano, o que quiser, né? Tem o ritmo lá, os instrumentos rítmicos, tudo isso. Mas a melodia é essa linha. Então, a gente pega dessa escala, que é a matéria-prima, um conjunto de notas, e a gente transforma numa linha de notas, então numa sucessão de notas que tem uma coerência que forma uma melodia. Eu não vou falar disso aqui nesse vídeo, tem vídeos aqui no canal, vários vídeos falando sobre como criar boas melodias, como desenvolver ideias simples e transformar em várias outras. Então, tem bastante coisa aqui para você ver sobre isso. Mas eu estou explicando então o que é a melodia, que é esse conjunto de notas que vai vir de uma escala, beleza? E aí a gente precisa saber qual que é a nota principal dessa música. Então, daí começa a primeira ideia do seu ouvido interno estar aguçado e de você conseguir compreender qual que é a nota principal, a nota que termina essa música, que tudo gira em volta dela.
É um campo gravitacional mesmo. Eu gosto de dizer que a tonalidade, né, de uma música, a escala, essas notas, é como se fosse o sistema solar. Então você tem uma nota que é o astro maior, lá, o Sol, e tudo gira em volta dele. Então tudo que você for usar vai girar em volta dessa nota principal e também do acorde principal que vai acompanhar essa nota principal. Então, aqui já vai uma coisa também que eu falo bastante em vários vídeos, que eu não vou detalhar muito hoje, mas eu falo bastante, um monte de vídeos aqui, que é o quê? Toda música vai ter a sua harmonia que vem de uma melodia. Muita gente começa sempre pensando nos acordes, fica muito fechado nessa ideia da harmonia. Isso daí é um acompanhamento, porque é assim que a gente chama mesmo. A harmonia é o acompanhamento de uma melodia. Mesmo que você comece uma música compondo por acordes essa música, você vai ter que saber como desenvolver uma melodia para essa música, né? Então, pensa isso já. A harmonia vai consequentemente seguir a nota da melodia. Então, é isso que eu tô querendo dizer para você. De início, você tem que conseguir captar quais são as notas que pontuam e deixam suspensas uma música. Aí que você vai saber a tonalidade, a escala dessa música, entendeu? Então algumas notas terminam a música, por exemplo, falando asa branca mesmo. Parararararam, parararararam, pararararam, parapapapam, parararam, parararam. Olha essa última nota, ó. Parararam. Se eu fizesse outra nota, pararará. Olha como fica totalmente, vai-se para algum lugar. Olha as primeiras partes da Asa Branca. A gente já vai, ó, já vou fazer uma análise daqui a pouco de músicas conhecidas, de melodias que eu criei especialmente aqui para mostrar para vocês. Mas antes eu quero que você comece a ouvir essas ideias. Então, Asa Branca, por exemplo, a primeira frase. Parararararará. Ó, quer ir para algum lugar, ela tá suspensa. Parararararará. Tá menos suspensa essa, a gente pode dizer. Mas olha como a última é muito mais pontuada, muito mais, ela resolve muito mais a música, ela termina. Pararararam, parararapam, pararararam, parararam. Então, essa nota é a nota importante, né? Muita gente acha que eu já ouvi muitos alunos meus falando isso, muitos seguidores aqui falando, mas a nota da melodia, desculpa, que é a escala da música, que é o campo harmônico, a tonalidade em si, não é a nota que começa a música? Não. A Asa Branca, por exemplo, não é isso, mas normalmente é o contrário. A última nota que termina a música é a nota da tonalidade. Então, isso já é a dica de ouro, assim. Né? Se você começar a pensar desse jeito, deixa eu ver a última nota da música, não a primeira. Só que mais do que isso, é importante, como eu estou mostrando aqui, você conseguir ouvir esse relaxamento, essa pontuação e essa suspensão, esse campo gravitacional. Então, notas de repouso, que a música fica, né, repousa, e notas de suspensão. E para isso, é claro, olha, eu entendo que você agora deve estar falando, mas isso ainda é um pouco difícil, né? Isso daí ainda fica um pouco... Eu não consigo entender direito... qual que repousa, qual que fica suspensa e tal. Então, claro, existem treinos, né, que a gente chama de... Eu falei aqui treinamento auditivo, mas a gente chama de percepção musical, que é você treinar, ouvir intervalos, ouvir ritmos, ouvir acordes, ouvir várias coisas e ter um ouvido interno organizado e realmente, posso dizer assim, afinado para saber qual que é aquela nota. Muitas vezes você não vai saber de ouvido exatamente a nota, isso daí é quem tem ouvido absoluto. Essa é a nota dó. Não, mas você vai estar ouvindo que aquela nota pontuou, aquela nota repousou a música, como eu estou mostrando para você aqui. E essa nota depois você pode procurar num violão, num piano, pode até cantar essa nota num afinador, né? Você vai ouvindo e falar, é essa nota aqui. E aí você vai descobrir. Mas ter esse ouvido interno organizado depende de fazer exercícios, como eu estou falando. Por isso, por exemplo, no meu curso online Composição na Prática, você não tem só as aulas de composição. Você também vai ter um módulo adjacente, um módulo bônus de percepção musical, onde tem algumas aulas que eu passo, umas aulas práticas, né, que eu passo exercícios para você conseguir, então, ter esse ouvido interno organizado. Né, o curso online que eu tenho, Composição na Prática, ele não é simplesmente a parte de você conseguir compor uma música fechadinha, quadradinha, decoreba. Não, ele é totalmente realmente na prática. Ele começa desde aulas
fazendo ideias muito simples, motivos musicais, que são ideias bem pequenininhas de música, saber desenvolver esses motivos, usar esses desenvolvimentos encaixando um no outro e conseguir deixar uma música maior. Você depois vai aprender a fazer melodias, então fazendo frases, como hoje que eu tô ainda mostrando para vocês aqui, eu vou mostrar agora mais a fundo no programa, né, de música. Mas então fazendo frases que ficam suspensas, frases que ficam com repouso, pontuadas, como eu digo, fazendo contraste dessas frases, multiplicando essas partes e fazendo formas musicais cada vez maiores do jeito que você quer. Então não fazendo simplesmente formas, estrofe e refrão, só isso. Não, saber realmente fazer transições, introduções, interlúdios, saber montar uma música que fique realmente coerente. Então, desde o início, né, no curso Composição na Prática, você vai começar desde o zero, de coisas muito simples, até ir sabendo desenvolver tudo isso, né? E quando você consegue desenvolver tudo isso, você vai ter a sua música completa. Além disso, tem a parte de modos gregos, claro, a harmonização, né? Acompanhamento das melodias, tudo isso. E esses módulos bônus, então, de produção musical, para você aprender a mexer nesses programas que eu já vou abrir daqui a pouco aqui, de história da música, de percepção musical, como eu falei, de marketing digital. Então, tudo isso no curso que está escrito aqui embaixo, curso Composição na Prática. Aí, algumas pessoas estão em dúvida também sobre o curso e a comunidade Composição na Prática, né? Algumas pessoas também me perguntar. A comunidade são todos os meus cursos, não só o de composição musical, mas o de arranjo, de letras, o de teoria aplicado à composição. E, além disso, você ainda tem encontros comigo privados, né, e totalmente assim, personalizados para o que você precisar durante 4 meses por aplicativos, né, de videochamadas. E além desses encontros, você também tem suporte por 6 meses comigo. Então a grande diferença da comunidade é que você tem muito mais suporte meu, você tem muito mais contato comigo diário, né, e além disso você também tem essas encontros comigo personalizados e encontros também que eu faço só com os alunos da comunidade, além de ter acesso a todos os cursos por 3 anos, beleza? Mas vamos lá para a aula, que muita gente está me perguntando isso pelo WhatsApp e eu estou explicando. Só que tudo está aqui embaixo no link, beleza? Dá uma clicada no link que você vai entender. Mas vamos lá, então a gente falou das notas de repouso, nota de suspensão, né? E a gente consegue começar a entender como que uma melodia termina e qual é a nota principal dela, e aí saber então qual é a escala, qual é a tonalidade dela. A diferença entre escala e tonalidade não é tão complexo. Uma escala, como eu falei, é a matéria-prima da música, que você vai usar aquelas notas de diferentes sequências, diferentes organizações, e você vai ter as suas melodias. Os acordes, então, é a harmonia, o campo harmônico da música. Quando você junta tudo isso, né, essa sequência de acordes, a escala, tudo, você vai ter a tonalidade, é meio que o todo junto, entendeu? Mas vamos lá, então eu criei uma melodia aqui, ó, beleza? E aí essa melodia, a gente vai analisar e ver em qual tonalidade está essa melodia, em qual escala tá, quer ver, ó? Beleza? Então, ó, isso eu criei essa melodia agora há pouco pra gente fazer nesse vídeo aqui. E aí, então, eu não quero que você fique olhando muito as notas aqui e tal, tudo isso, né? Eu quero que você consiga ouvir as notas que deixam suspensas e pontuadas. Por exemplo, ó, percebe essa primeira nota? Suspensa, ó. Como é que eu sei que tá suspensa? Porque ela pede pra algum lugar. Pam, pom. Ó como ela quer ir pra cá, ó. Esse tchan deixa ela suspensa, deixa ela em interrogação. Agora, olha essa última como pam, pam. Terminou. Mas não tem pra onde ir, né? Que nem eu falei da outra, tinha pra onde ir. Pará, pá, pá. Param, pam, pam. Ora, termina aqui, né? Dá pra sentir esse campo gravitacional, como eu tô dizendo. Então, uma coisa importante também é você pegar essas frases, como eu tô o tempo todo dizendo. Como é que você sabe uma frase, onde é que termina uma frase, onde é que começa a outra? Normalmente são notas longas, então mesmo que empiricamente, mesmo sem saber nenhuma técnica, você já compõe e tem coerência a sua música, né? Você vai sentir que tem notas que você deixa mais longa para
dá um respiro. Então essa nota aqui, né? Então, dó, fá, mi, ré, dó, mi. Ó, deu um respiro pra voltar depois. Dó, lá, sol, fá, mi, sol. Ó, tá vendo? Então essas são as notas longas. Parararararara, pararararara, né? Então dá pra sentir essa sensação, né? De deixar suspensa ou pontuada e da finalização das frases. Então aí você consegue sentir, né? A nota que deixa ela, como eu disse, pontuada, né? Como ela fica, ela resolve, né? A gente pode pensar assim. E às vezes, eu vou mostrar exemplos aqui, entram outras notas também, né? Às vezes, mas a gente tá falando aqui de tonalidade, né? O cara às vezes pode dar uma passeada por outras tonalidades, mas aqui vou estar pensando hoje na tonalidade da música em si, que mesmo passeando para outros lugares, volta. Eu vou mostrar aqui um exemplo de bossa nova para vocês, e vocês vão ver, vocês vão entender a lógica do que eu tô falando. Mas vamos continuar aqui, agora ouve essa outra aqui, ó. Né? Então, as notas longas, né, ó. Essa daqui, ó. Olha como é só de ouvir, é muito doido, né, esse fenômeno, é muito interessante, assim. A gente de ouvir a melodia, o nosso cérebro já sente que tem um campo gravitacional, mesmo você não entendendo, né, nada de teoria. Então você ouvindo a melodia, você sente que tem um campo gravitacional. E aí, você sente que essa música, depois de ouvir tudo isso, pã, quer ir pra outro lugar. E aí, quando você ouve essa nota, pã, ó, na hora você sente, puta, era essa nota que tá puxando, né? Que tá fazendo terminar a música, entendeu? Então é muito interessante esse fenômeno que acontece mesmo, né? Quando a gente ouve com o nosso cérebro, né? Então quer ver, ó? Ouve. Pã, ó. Aí a outra aqui, ó. Pã. Agora que vamos discutir uma outra coisa, né? Se você fala, putz, tá muito difícil de ouvir isso, de ouvir que tá pontuada, suspensa. Vamos para uma ideia mais teórica, então. Né? Se você sabe um pouco, então, das escalas, né? Dos campos harmônicos, aqui no canal eu tenho falando sobre tudo isso, galera. Sobre campo harmônico, escalas, tonalidades, ciclo de quintas, tudo isso. Mas se você sabe um pouco sobre isso, você sabe, por exemplo, que a escala de Dó maior ou a tonalidade de Dó maior, não vai ter nenhuma nota sustenida, a gente fala, vai ter só as notas naturais. Então vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo, tudo notas naturais. Por exemplo, a escala de Sol maior já tem nota sustenida, ela vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Né? Então tem uma nota diferente aí. Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo, porque não tem coerência. Eu tô falando, tem outros vídeos que eu tô explicando porquê de cada uma dessas. Mas por enquanto, se você não entende disso, pensa só isso. A escala de Dó, todas as notas naturais. A escala de Sol tem Fá sustenido, por exemplo. A escala de Ré tem Fá e Dó sustenidos. É Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Então vai ter dois sustenidos. Então você pode também ir por esse viés. Né? Por que eu tô falando isso? Porque essa música, você vê que a última nota que pontuou, que eu tava dizendo, foi a nota Ré. Então você pode também por esse viés aqui, ó. Né? Porque eu ainda não falei, por exemplo, das escalas menores. Então agora eu vou entrar um pouco em uma coisa mais teórica, só para explicar para você. Eu acho que você vai entender, se você já sabe disso, também vai clarear algumas coisas. Que é o seguinte, então eu vi que acaba em Ré, essa música. Mas eu ainda não teria certeza se ela acaba em Ré maior ou Ré menor. Né? Que eu já vou mostrar uma música em modo menor aqui, você vai ver a diferença. Então eu não sei se ela acaba em Ré maior ou Ré menor, essa música. Eu sei que acaba na nota Ré. Então como é que eu sei se é Ré maior ou Ré menor? Claro que em primeiro lugar é melhor pelo ouvido. Eu já vai ver sobre a música aqui menor, modo menor, e você vai ouvir a diferença. Mas você pode também pelas notas. Então, o que eu estou mostrando aqui? Ó? Quando eu seleciono todas essas notas, olha no pianinho aqui na esquerda, como as notas azuis são as que estão sendo tocadas. Então, ó, tem uma nota Lá, aqui bem no grave, ó. Aí depois tem Si. Aí esse C3, que é o Dó aqui, ó, tá branco. Por quê? Porque eu não tô tocando a nota Dó, tô tocando a nota Dó sustenido, ó. Então nessa melodia inteira, eu tenho a nota Dó sustenido sendo tocada. Em nenhum momento eu tenho a nota Dó.
Depois eu tenho o Ré, Mi e também não tenho a nota Fá. Tem o Fá sustenido. Olha ali, tá vendo? Tá branco e a que tá pintadinha é a preta, ela Fá sustenido. Depois Sol, Lá, Si, de novo vem sem o Dó, Dó sustenido e Ré. Então essa melodia, ela tá usando as notas Dó e Fá sustenido. Ela tá acabando na nota Ré, né? E não tá usando em nenhum momento a nota Dó natural e Fá natural. Então fica totalmente, de todos os ângulos que você olhar, fazendo a prova real, de todas as maneiras, fica nítido que essa música tá em Ré maior. Entendeu? Porque você viu que as notas. Primeiro, a nota Ré, que é a que pontua, que acaba a música. Segundo, que as notas utilizadas aqui são as notas da escala de Ré maior. Tem Fá e Dó sustenido. Entende? Então, isso é muito importante também, às vezes, para você ver uma música, né? De qual tonalidade tá essa música. Isso vai te ajudar. Depois vocês vão ver que tem músicas que usam mais, como eu falei, eu vou mostrar aqui. Mas vamos aos poucos aqui, vamos devagar primeiro, beleza? Né? Vamos pensar primeiro essa ideia aqui de estar em uma tonalidade a música aqui no momento e nem fazer, como eu falei, visitas para tons vizinhos aqui, né? Então isso vai ajudar você. Agora, como eu estava falando do modo menor, o que a gente tem que ver agora é que toda escala menor, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas se você não entende isso, vamos fazer um resumo aqui. Toda escala menor, ela é relativa de uma escala maior. Então, você está percebendo por que a escala é a matéria-prima da música? Por exemplo, essa melodia que eu fiz aqui está em Ré maior, como eu já acabei de falar para vocês. Então, a escala dela vai ser Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, como eu acabei de falar. Então, quando você usar essas notas aqui, ó, Fá e Dó, você vai ter que usar elas sustenidas, senão vai ser outra escala, vai ser outro tom, não vai dar certo. Então você vai ter que usar essas notas. Então, eu quero deixar bem óbvio isso. Eu sei que parece meio repetitivo, mas para deixar bem claro isso, assim. A matéria-prima é a escala, porque ela tem aquelas notas especiais dela que você vai usar em cada música de cada tom. E aí você vai usar aquela escala. Então, se a música tem aquelas notas, no caso aqui, então quer dizer que ela está usando a matéria-prima daquela escala, que tem Fá e Dó sustenido. E aí que eu tô entrando agora num outro assunto, subindo mais um nível, que é dizendo que uma escala maior, ela tem uma relativa dela que é menor. Então, por exemplo, a escala de Dó maior, tem todas as notas naturais, ela também, existe uma outra escala que tem todas as notas naturais, a de Lá menor. Então, Lá menor também tem todas as notas naturais, assim como Dó maior. Qual que é a diferença no final? Né? Tem mais diferenças, claro. Eu vou. Tem vídeos já aqui no canal e vou fazer um logo depois desse aqui, falando sobre escalas menores também, mas a diferença é essa nota que vai finalizar, que vai dar essa pontuação na música, como eu tô mostrando aqui. Então, como eu tô dizendo, no caso aqui, acabou no Ré e tem as notas de Ré maior, é Ré maior. Agora, essa relação de escalas maior e menor é o seguinte, só para você entender também. Como eu falei, a escala de Lá menor é a mesma de Dó maior. Então tem as mesmas notas, só que você vai terminar nessa nota Lá, né? Em vez de na nota Dó, quando você está fazendo uma música. Então, como é que você vai pensar? Que toda o sexto grau, então a sexta nota em relação a uma outra vai ser menor. Eu já vou explicar. Pode estar parecendo complexo agora, mas pensa o seguinte. Dó maior, pensa que é o 1, o Dó. Tem as notas naturais, como eu falei. Depois 2 seria o quê? Ó? Dó 1, 2, Ré, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6. Então tá vendo? A sexta nota a partir da primeira vai ter a mesma escala. E vai ser a escala menor, as mesmas notas, desculpe, a escala menor, beleza? Então essa que é a ideia. No caso então aqui, como eu tava mostrando essa música aqui em Ré maior, pensa o seguinte, que isso daqui podia também ser, né, a relativa do Ré maior. Que seria o quê? O sexto do Ré maior. Então tem aqui, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a relativa. Então, Si menor seria a relativa. Mas a nota Si aqui não pontua essa música nunca, entendeu? A nota Si seria essa aqui, ó. Ó, então se acabasse essa música aqui, ó. Ó, vamos daqui, ó. Ó, essa nota termina essa música? Nunca, né? Então, entenda essa ideia da relativa menor. Agora, vamos aqui ouvir uma música em modo menor, né? Pra você ver a diferença, como é meio que gritante até, mas vamos ouvir, ó.
Então também, a última nota, pam, pam, que é o dó, né? Olha como essa nota fá, né, ó. Fá, dó. Ó, esse fá deixa suspensa a música, né? Fá, né? Deixa ela suspensa. Então a nota dó, como a gente já viu, vai ser essa nota aqui final. Agora, porque se você não consegue ouvir se ela é maior ou menor, a gente já vai conversar sobre isso também, eu vou explicar aqui isso. Vejam as notas, entendeu? Então, se você selecionar as notas aqui, dá pra ver que tem dó, ré, mi bemol, ó, não tem a nota mi. Olha aqui no pianinho, dó, ré, mi bemol, fá, sol. Aí agora tem um pequeno problema aqui, porque tá selecionada a nota lá bemol, a nota lá, a nota si bemol e a nota si. Então essa escala ela tem dó, ré, mi bemol, fá, sol, 5 notas. Depois tem lá bemol 6, lá 7, si bemol 8 e depois si natural 9. Olha, essa escala aqui, essa música tem 9 notas. E aí você vai falar, nossa, cara, mas e aí? As escalas não tem 7 notas normalmente? Por que ela tem 9 notas? Porque aqui eu estou utilizando as 3 escalas menores. Então, isso daí tem vídeo aqui no canal, e como eu disse, eu vou fazer mais um novo, pensando diferente, com outras abordagens, falando sobre escala menor, mas existem 3 escalas menores, e numa música a gente pode usar as 3. Por isso que eu vou fazer esse vídeo, porque tem a maneira certa de utilizar elas. Né? Então, isso que eu falo, sempre vai ter a maneira certa de você utilizar aquilo. Né? Você vai saber como e quando utilizar a escala menor, entendeu? Isso é bem importante saber, né? Então, assim, como eu estava dizendo, aqui eu estou utilizando, né, mais de algumas notas. Então, você já sabe que é dó menor, porque termina em dó. E aí tem um monte de notas diferentes. Mas, como é que você vai ter certeza que essa escala é menor? Pela terça dela. Então, o que é a terça? Aqui, ó. Dó, ré, mi bemol. Então, eu tô vendo que uma das notas aqui, ó, quando eu seleciono, que eu não tô usando nunca é o mi natural. Eu tô sempre usando o mi bemol. Aí, essa daqui, lá bemol e lá si bemol e si, vai ser independente da escala menor natural, menor harmônica ou menor melódica, que eu não vou conseguir entrar em detalhes desse vídeo também. Mas então vai depender dessas escalas, né? Essas 4 notas aí, lá bemol, lá, si bemol, si, né? Mas independente disso, você sabe que é menor, porque você já viu que tem mais notas, são diferentes do dó maior, porque dó maior não tem, né, outras notas, e você tem esse mi bemol aqui, né? Ó, dá pra sentir isso aqui, né, nessa música. Tanto que se eu pegar essa aqui em ré maior, por exemplo, ó, pegar a terceira nota do ré maior, que é a nota fá, e deixar ela aqui, ó, bemol, mesmo sem mudar outras notas, você já vai sentir que muda, ó. Olha como muda total, né? Né? Então já mudou bastante. Por quê? Só por causa dessa terceira nota, que vai deixar ela menor ou maior, entendeu? Agora, deixa eu mostrar um exemplo, né? Eu vou mostrar alguns exemplos de músicas. E depois eu vou mostrar um exemplo, como eu disse, de uma música que não acaba com nota. Mas quer ver? Vamos primeiro ver umas músicas mais simples, assim. Por exemplo, a Asa Branca aqui, né? Ó. Então, essa Asa Branca eu fiz ela em dó. E olha como a nota que pontua é a nota dó, quer ver, ó? Né? Então, pararam, pam, pam. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, que tá muito baixo nesse volume. Pera aí, só um pouquinho, galera. Vamos lá, aqui, ó, pronto. Então, aqui de novo. Ó, tan, quer ir pra algum lugar, ó. Pam. Ó, essa tá um pouco mais relaxada, mas não que nem a última, ó. Pam. Ó, essa não tem pra onde ir, como eu falo. Ó, a música... Tan, 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 né? Você vai ter nitidamente isso. Ó, a nona sinfonia do Beethoven, por exemplo, ó. Olha essa primeira frase como termina suspensa, ó. Tá, tá, suspensa.
Dó, dó. Olha essa como termina. Pom, pom. Termina mesmo. Tanto que ele vai fazer um contraste. E ele termina a melodia principal. Olha, ele fez esse contraste. Aí essa nota que acaba o contraste também, ó. Suspensa, sol, quer voltar. E ele termina na segunda frase que a gente viu aqui, né? A linha, que nem eu falo, né? Tom, tom. Termina, né? Dá pra sentir essa terminação, né? E aí, aqui, ó, por exemplo, tem músicas que não terminam, né? Desse jeito. Então, por exemplo, Garota de Ipanema, né? Ó. Garota de Ipanema, se a gente pega essa primeira parte dela, ela é bem mais complexa que Garota de Ipanema. Você percebe que dentre as notas aqui, a gente vai ter Fá sustenido. E ela realmente está em Sol, porque aí você tem outras coisas que pode dizer que está em Sol. Por exemplo, os acordes aqui embaixo, ela começa em Sol maior. Né? Que nem eu falei, não é toda música que começa no acorde 1, né, em Sol maior, mas essa daqui, no caso, começa, por exemplo, em Sol maior. Então, você já sente que essa música tem Fá sustenido e tal, então provavelmente tá em Sol aqui, né, tudo isso. Mas tem momentos dela que ela muda as notas aqui, ó. Por exemplo, agora ele tá usando Fá natural, ó. Tá usando esse Mi bemol, aqui ele tá usando Si bemol, Lá bemol, ó, aqui Sol bemol até, né, teria que até pensar exatamente o tom aqui, ó, tal, tá usando outras notas diferentes. Mas essa parte ele faz essas, como eu falei, esses visitas a outros tons. Ele pega tons vizinhos e faz uma vida. Ele não tá modulando exatamente, né? Então, o que eu quero dizer assim, que ele não mudou de tonalidade. Ele até tá usando nesse momento uma outra escala. Mas pra que você precisa saber outra escala? Simplesmente pra pôr um acorde aqui no caso. Então isso você não precisa exatamente saber a escala. Pra pôr um acorde você pode pensar assim, eu não vou falar isso hoje, eu vou falar no próximo vídeo sobre harmonizar melodias. Mas aqui, você sabendo as notas, aqui você põe um acorde. Você não precisa saber a tonalidade, tudo isso, entendeu? Então aqui ele tá fazendo outra parte, né, ó. Aí ele vai pra outro lugar, né? Ele vai transpondo, né? Depois transpõe de novo, tal, né? Tudo isso. Agora, ele faz uma transiçãozinha e vai pro final. E aí no final também acontece uma coisa interessante, né? Tirar essas notas só. Lembra que eu falei que essa música tá em Sol, né, ó? Então ele faz a última parte, né, ó. Então, olha a nota que ele acaba a melodia. Fá sustenido. Então esse Fá sustenido, ele não é a nota da tonalidade, como eu tô dizendo aqui. Né? Ele é a sétima maior do Sol, né? Mas ele acaba com o acorde de Sol. Aqui, ó. Sol, Ré, Fá sustenido, Si. Né? Isso aqui é um acorde de Sol com sétima maior, né? Ó. Então, como essa música é mais complexa, né? Tem harmonias mais complexas, ele termina ela em outra nota. Mas o acorde é o acorde 1. Então, você entende o que eu quero dizer, galera? Que o acorde ou a nota, mais a nota, por isso eu quero que vocês comecem pensando na nota, que vai fazer, né, essa tonalidade, que vai trazer esse campo gravitacional, como eu tô falando pra vocês, né? Beleza? Ó, vamos dar uma olhada em outras músicas aqui, ó. Por exemplo, a Aquarela do Toquinho, ó. Essa aqui tá em Sol. Então, ó, ele não começa com a nota Sol. Ó, ele demora pra pôr a nota Sol longa, só aqui na frente, ó, que vai ter uma nota Sol longa que termina uma frase, ó. Né, ó. Então, ó, tan, tan, termina suspensa, né, ó, pam, pam. Deixa eu voltar aqui. Ó, até agora não terminou no Sol, né, ó. Sol, só agora, ó. E já dá uma sensação de pontuação quando termina aqui, né? Parararararam, papam, pam, pam. Quer ir pra algum lugar. Parararararam, papam, pam, pam. Também quer ir pra algum lugar. Pararam, pam, 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 pararam, papam, pam, 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 pam. Também quer ir. Só depois. Pararam, pam, 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 pararam, papam, pam, parará, papam. Ó, não quer ir pra mais lugar nenhum.
Aí depois ele faz todo um desenvolvimento e percebe como ele termina na nota sol, né, ó. Quando ele vem pra cá, né, ó. Ó. Si, ta, ta, pa, pa, pararara, sol, sol, lá, sol, fá sustenido, sol, sol, si, lá, sol, lá. Lá, si, lá, sol, sol. Ó, como ele sol, sol. Então você vê que essa final ainda tem mais sensação de pontuação de terminou do que aquele outro sol aqui, né? E outra coisa, como eu disse, é tirar a prova real, né? Se você pegar todas as notas dessa música, você percebe que o Fá é sempre sustenido aqui, tá vendo? Então, como eu disse, você tira a prova real aqui, assim. Agora vamos falar um pouco sobre os modos. Então, o que eu tava dizendo pra vocês, os modos gregos, né? Eu vou dar uma pincelada aqui, que você tem que entender de modos para isso. Então também tem vídeo falando, eu pus há pouco tempo agora vídeo, live falando sobre modos gregos. Mas o que são os modos gregos? São variações da escala maior e menor. Então a escala maior, ela tem todas as notas maiores. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e a oitava, obviamente, todas justas ou maiores. Pensa, todas maiores. Depois a escala menor, ela vai ter a terceira, a sexta e a sétima notas menores. Essa é a diferença da escala menor. Mas essa sexta e sétima ainda podem ser híbridas, que nem vocês viram agora. A terceira que vai sempre ser menor, como a gente viu. Os modos gregos são variações disso. Então, por exemplo, esse modo que eu vou mostrar agora é o modo mixolídio, chama ele. Então, o modo mixolídio, ele é o quê? Ele é a escala maior, então pensa em dó maior, todas as notas naturais, escala maior, com a nota sétima, que no caso é o si bemol, com a nota si bemol, que é a sétima, menor. Então, no caso, si bemol aqui, não é si natural, é si bemol que ele vai usar, né, ó. Ó, caça fantasmas, né? Então, olha aqui, ó. Então, quando a música não for tonal, né? Quando a música ela não tiver um tom exatamente, que ela não tiver dó maior, tal, ela pode ser modal. Então, quando ela for modal, você sabe a partir desse momento aqui que você vê isso, ó. Então, por exemplo, aqui eu tô usando dó, mi, que é a terça maior do dó, então uma escala maior, com si bemol, que é a sétima menor. Então, isso é o mixolídio, quando a gente conhece sobre modos. Então, como eu falo, né, galera? Quem tá perdido, quer levar a sério tudo isso, eu convido você a conhecer melhor meu curso online, a comunidade, e lá dentro tem todas essas explicações, viu? O que são modos, como compor com modos, como entender tudo isso aqui que eu tô mostrando hoje, saber a tonalidade, saber pôr os acordes, mesmo nas músicas modais. Então, músicas modais também tem campo harmônico, tudo isso, né? Relaxa porque existe um método, existem treinamentos auditivos, treinos práticos de composição, de N coisas, né, que eu passo para vocês no curso lá, né, para os alunos, para você conseguir dominar tudo isso. Agora, por exemplo, esse é o final da asa branca, ó. Não tem essa parte na asa branca? Né? Então, esse final, ele foi para um outro modo. Eu falei que a asa branca estava em dó maior, mas nesse final ele põe uma nota aqui, ó. Si bemol, que é uma nota também. Então, dó maior com si bemol, a gente acabou de ver, é um tal do mixolídio. E esse modo é um modo usado muito na música do Nordeste, no baião, no forró, em geral, assim, músicas em geral no Nordeste do Brasil. Então, nesse momento, ele usou o modo mixolídio. Então, ele estava fazendo dó maior e nesse momento ele usou mixolídio. Mas por que ele usou mixolídio? Porque é um modo maior, não é um modo menor. Então, dá para ele usar, né, o mixolídio. Esse é o caso do lídio aqui, ó. Então, o plantão da Globo, né, ó. Ele deixa a nota dó no baixo. Na verdade, o plantão da Globo tá em fá, né? Mas vamos pensar em dó aqui, ó. Então, dó lídio, isso aqui. O que tem o modo lídio? Ele tem a quarta nota aumentada. Então, se eu tenho a nota dó, dó, ré, mi, a quarta nota que é fá é sustenida. É diferente de dó maior com a quarta aumentada. Então, olha isso aqui, ó. Então, se você fala, pô, qual que é a tonalidade do Plantão da Globo? Não tem uma tonalidade, mas ela tá num modo, que é o modo lídio. Então, aqui. Isso é um adendo, viu, pessoal? Eu vou fazer um vídeo depois mais aprofundado sobre essa ideia dos modos, mas é um adendo aqui desse vídeo. Então, por quê? Ele tá usando dó e tá usando fá sustenido. Ó, ele tá usando sol natural, né? Ele tá usando mi natural. Então, é uma escala maior que tem a quarta aumentada. Ó, até o si natural, né? Ele tá usando aqui.
Tá vendo? Então os modos tem um pouco diferente. Ele sempre vai ter uma nota também que puxa, né? Que termina, que... ele ainda é mais ainda essa ideia de uma nota, que tudo gira em volta de uma nota, mais do que de um acorde, que nem no sistema tonal, né? Mas ele também vai ter essa ideia das notas características de cada modo, né? Então essa que é a grande diferença aí dos modos gregos, né? Beleza, galera? Então, como eu disse, isso daqui foi para ter só uma pincelada sobre os modos gregos, né? Eu não vou entrar mais em detalhes, senão vai ficar muito complexo aqui, né? Esse vídeo já tá bem denso, assim. Mas eu acho que eu consegui explicar de uma maneira prática, né? Como é que você sente uma tonalidade, como é que você sente qual a escala de uma música. E conectando com outras aulas que eu dou aqui, de campo harmônico, de tudo isso, você vai começar a construir uma ideia e entender como é que você consegue conectar as coisas. E aí, como eu disse para vocês, claro, se você quer evoluir exponencialmente, com muito mais rapidez, com didática, tudo isso, ainda mais na composição, que não é simplesmente entender teoricamente, mas simplesmente realmente conseguir se expressar, realmente conseguir usar esses macetes, essas coisas que eu passo aqui, eu convido você a conhecer o curso Composição na Prática e a comunidade, que é a junção então de todos os cursos, com o meu suporte 24 horas pelo WhatsApp e com aulas também comigo que você vai ter dentro da comunidade, beleza? Então os dois links estão aqui embaixo, tem o meu contato lá, você pode fazer perguntas para mim no WhatsApp, eu sempre estou aberto a perguntas, tudo isso. Beleza, galera? Valeu então, até a próxima, e se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha, segue o canal e clica também no sininho, porque você vai saber de todas as lives, todos os vídeos novos que eu estou colocando aqui. Beleza? Valeu, galera! Até mais então!